Estamos aqui na cobertura do Congresso Brasileiro de Soja e também aproveitando para fazer aqui os papos de prateleira a respeito desse evento maravilhoso, desse grão de ouro que eu já falei para vocês, que é a soja. E a conversa agora, sabe o que que é? É clima, como é que clima afeta a produção de grãos, viu? E quem vai falar sobre isso é um homem que gosta muito disso e que estuda isso e está lá na Embrapa Soja de Londrina tentando ajudar como é que a gente consegue driblar um pouco dessa confusão que é o clima, as mudanças climáticas, para a gente ter uma fazenda mais produtiva e ao mesmo tempo mais sustentável. Pois é, Renato, como é que você está? Obrigado pela presença aqui no Papo Prateleira. Opa, a gente que agradece a oportunidade de estar conversando um pouco aí com você, com todo mundo aí que nos assiste. Rapaz, fala uma coisa, o clima é um negócio complicado, né? O homem não consegue dominar mudança climática, mas dá para a gente conseguir com o tempo, com muita pesquisa e estudo, dar um jeito de produzir melhor em cada região produtora que tem no Brasil, né? Com certeza, o clima é, com certeza, o fator de produção de maior instabilidade, de maior incerteza, certo? Então, a variabilidade climática confere inúmeros riscos à produção, não só de soja, mas de todas as outras culturas. E como a gente estava conversando, por exemplo, se acontece algum problema de doença, de inseto, de nutrição, às vezes o produtor pode, numa medida ali, aplicar um produto e resolver isso. Mas faltou chuva, ele faz o quê? Deu uma geada, ele faz o quê? Então, muitas vezes, ele é incapaz, ou não tem a condição de atender, de suportar, de tolerar ou permitir a sua lavoura tolerar um pouco mais fácil, um pouco melhor essa diversidade. Não com resultado produtivo positivo, né? Não com resultado, não com resultado. E a gente tem observado que nos últimos anos a ocorrência dessas diversidades tem ficado cada vez mais frequente e intensa. Exemplo é o Rio Grande do Sul, né? Que a gente está lá, meu estado. 4 anos, né, rapaz? 4 anos, nos 4 anos, se você somar todas as perdas que teve de soja, perdeu mais de uma safra. Então, nas últimas 4 safras, perder mais de uma safra é uma perda significativa. É dinheiro no bolso do produtor, de produção direta de grãos, sem contar todos os outros segmentos da cadeia da soja que são afetados. O setor de transporte, de insumos, de maquinário, a própria vida na sociedade e outras cadeias, como de suínos, de frangos, de come subproduto da soja, né? Isso, todo mundo é afetado por uma crise dessa, né? Então, o clima, de fato, é hoje um dos fatores mais limitantes à obtenção de altos potenciais e estabilidade de produção da soja. Maravilha. O Zé Renato está aqui no Congresso também para bater um bumbo a respeito de um upgrade que foi dado num trabalho que a Embrapa já tinha a respeito de zoneamento climático nas áreas produtivas brasileiras. Fala um pouquinho, relembre como é que surgiu esse trabalho inicial e o que aconteceu agora que foi dada aí uma recarga de informação. Tá, joia. Não, o zoneamento agroclimático da soja, o ZARC, surgiu não só para soja, mas surgiu para soja, para trigo, para milho, para arroz e feijão, na década de 90 ainda. Em 1996 foi publicado o primeiro zoneamento agrícola de risco climático, foi para a cultura do trigo. E logo em seguida veio já para milho, para soja, para arroz e feijão. O que a gente busca nesse trabalho de zoneamento? É quantificar os períodos, as épocas de semeadura e as regiões com menor probabilidade de ocorrência de uma diversidade climática durante o período mais crítico para a planta. Por exemplo, soja, período mais crítico para a soja. Primeiro, qual é o principal fator de redução de perda da cultura da soja? Água. Culturas de verão, o principal elemento que faz variar a produtividade de um ano para outro, de uma região para outra, é água, certo? E nessa água, ela é importante para que fase da cultura da soja, principalmente? Floração e enchimento de grão. Então, a gente, com uma série de modelagem, com uma base de dados bastante consistente, a gente procura definir quais são as épocas de semeadura que permite a maior precisão possível, né? Semear a cultura para o período de floração e enchimento de grão não coincidir com o período de deficiência hídrica. Esse trabalho começou em 96, foi apresentado para o Ministério e já começou a compor políticas públicas do Ministério de incentivo ao seguro rural. Muitos operadores financeiros também começaram a usar no financiamento e esse trabalho vinha sendo feito desde 96 e utilizando como aporte de água para a cultura, para atendimento de água da cultura, a água da chuva e a água disponível pelo solo. Sim. Essa água disponível no solo até então era feita basicamente com teor de argila. Quanto mais argila, mais água disponível. Mais areia, menos água disponível. E com o passar do tempo a gente começou a observar que não era bem assim. Outras frações do solo eram importantes e nem sempre um solo muito argiloso disponibilizava mais água para a planta.
muito sujeito à compactação. Então, em 2022 foi o primeiro aprimoramento. A gente deixou de usar só água, só argila para definir essa água disponível no solo e passamos a usar areia, os teores de areia, silt e argila. Então a gente usava já toda a composição sólida do solo para expressar a capacidade de água disponível desse solo. E mais recentemente, agora aqui nesse evento, a gente está lançando os ARCs níveis de manejo, que ao invés de usar só a classe textural para definir a água disponível, usar também a parte estrutural do solo, física, química e biológica, outras características do solo que também incrementam a disponibilidade de água no solo. A classe textural, teor de areia, silt, argila, o produtor não tem como mudar, ele comprou aquela área e aquele teor, mas manejo do solo, independente da classe textural, sim, ele pode adotar boas práticas agrícolas, um bom manejo do solo e com isso aumentar a reserva de água, a disponibilidade de água no solo para a planta, aumentando a infiltração, movimentos horizontais de água, fluxo de difusão, fluxo de massa, enfim, pode aumentar e muito capilaridade, ascensão capilar de água, pode melhorar e muito a disponibilidade de água para a planta com práticas de manejo. É isso que esse aprimoramento mais recente do zoneamento traz, não só para o setor financeiro, para o seguro, mas principalmente para o produtor, para buscar sistemas cada vez mais sustentáveis e eficientes. Tá vendo? Você quer dinheiro para plantar, quer dinheiro para colher, quer dinheiro para sustentar uma comercialização tardia, você tem que fazer o que? Usar muita tecnologia, você tem também que usar dados aí históricos a respeito de níveis de chuva e tal, tudo mais, mas tem que respeitar a janela de plantio, as recomendações que são dadas pelo Ministério da Agricultura. Fala uma coisa para mim, você me corrige se eu falar bobagem. Pelo que você está falando, a impressão que eu tenho é que sempre vai haver atualização, já que o clima muda sempre. As recomendações dos ARCs são atualizadas, dependendo da cultura, a cada 3, 5 anos, em função da série de história de dados climáticos. Os ARCs a gente trabalha com séries, com valores diários, de séries climáticas de no mínimo 30 anos. Então são dados de temperatura, de chuva, de evapotranspiração de um determinado local, diários por 30 anos. Então cada ano, cada 5, 6 anos vão se aumentando, vai se, digamos assim, atualizando a base de dados e com isso pode ter novos resultados, novos dados, certo? A metodologia pode permanecer a mesma, mas a gente vai atualizando os dados e aí o resultado pode ser diferente. E hoje o produtor rural que trabalha com soja, ele respeita todas as indicações que são dadas por esse zoneamento? A grande maioria dos produtores, sim. Hoje a gente tem os ARC disponível em várias formas. Existem portarias do Ministério da Agricultura publicadas anualmente com a época de semeadura, recomendada para cada uma das regiões, para cada município brasileiro. Existe também um aplicativo, Plantio Certo, onde o produtor, o técnico, o agente de planejamento, tem na palma da consulta lá na palma da sua mão as janelas para as diferentes culturas. O produtor pode usar esse sistema para, de repente, planejar o seu sistema de produção. Quando que eu vou plantar soja, quando que eu posso colher, quando é que eu vou plantar o milho está dentro da janela de risco ou não, está entrando muito com risco, eu vou antecipar minha soja, eu vou postergar minha soja. Ou seja, ele consegue fazer um planejamento muito bom de uso e ocupação da sua área, do seu sistema de produção, utilizando essas informações hoje que a gente publica nos ARC. E sem contar que foi também agora noticiado no último Plano Safra que os ARC passa a ser obrigatório para todas as operações de crédito e financiamento. Crédito oficial, né? Isso, crédito oficial, crédito do setor do governo. Crédito oficial do governo. E também as operações de seguro. Então, os ARC nível de manejo está entrando também como um piloto hoje no Paraná. Vai ser só o Paraná, as ARC nível de manejo de soja para o Paraná, com incentivo na alíquota de subvenção pelo governo federal na contratação do seguro via conseguir uma vantagem ali financeira. Uma vantagem para premiar, contemplar aqueles produtores que já adotam boas práticas de manejo do solo, que consequentemente têm menor risco, e incentivar aquelas que por enquanto não estão adotando, façam um esforço para começar a adotá-los o mais rápido possível, porque o clima está alterando, os prejuízos, as adversidades estão sendo cada vez mais frequentes e intensas.
para a gente poder preparar um sistema e o quanto antes, que eu acho que a gente já está muito atrasado na adoção dessas boas práticas. Aí, produtor, informação não dói não, né, produtor? E tem bastante, eu sei, mas tem gente que consegue selecionar as que interessam para suas características de produção. Vocês perceberam, antes mesmo dele falar do meu Rio Grande do Sul, ele meteu um mas ali que você já percebeu de cara que o homem é lá do Sul, né? E fez a Universidade de Agronomia, engenheiro agrônomo lá em Pelotas. Onde você nasceu? Eu nasci em Porto Alegre. E fala uma coisa, e quantos anos de Embrapa? 35 anos e meio de Embrapa. Eu vim para cá, eu vim para Londrina, né? Na verdade, foi meu primeiro emprego, o único emprego até hoje. Cheguei em Londrina final de 89, início de 90 e estou lá até hoje, na Embrapa Soja, sempre na mesma unidade. E está otimista que esse bando de informação que tem a favor da rentabilidade da soja e a favor do meio ambiente, onde a soja está instalada no Brasil, que é positivo para o futuro? Com certeza, eu acho que o volume de informações hoje que o Brasil detém, que o corpo científico detém, é enorme. Nós temos excelentes universidades no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Santa Catarina, em Minas. Em todo o Brasil a gente tem excelentes profissionais, excelentes professores, muito conhecimento sendo gerado. Além disso, a gente tem as instituições estaduais que tiveram também forte papel, desempenharam um grande desenvolvimento, principalmente nessas técnicas de manejo e uso e conservação do solo e da água. E a Embrapa, juntando todo esse conhecimento, nada é novo, simplesmente a gente está organizando o conhecimento para apresentá-lo, para apresentar à sociedade uma alternativa para, de repente, de uma forma mais clara, perceber a importância de bom manejo na redução dos riscos climáticos à cultura da soja. É por isso que o Carlão fala assim, ó, eu gosto de notícia boa, o meu programa é positivo. E eu digo outra coisa assim, eu gosto de gente animada, que pega problema para resolver. Na minha época tinha um ditado que deve ter ficado defasado já, que assim, teve um problema numa empresa japonesa e numa empresa americana. Os americanos fizeram uma reunião para resolver, para descobrir quem foi o culpado do problema. E os japoneses faziam uma reunião para resolver o problema. Qual era a solução àquele problema. A gente tem que ser otimista, né? Porque, e há motivos de sobra para isso, né, Zé? É isso aí, tio. Do limão fazer uma limonada, como a gente diz hoje, né? Então, diante desse cenário de crise, de perdas frequentes cada vez mais intensas, o que a gente tem de conhecimento que pode ajudar de uma forma mais rápida o produtor a amenizar um pouco o impacto da ocorrência dessas adversidades. É isso que a gente busca com esses arcos nível de manejo. Menino, vou te contar uma coisa. A próxima vez que eu for para minha maravilhosa Londrina, onde eu estudei na UEL, onde eu trabalhei e morei durante muito tempo, eu te aviso antes, mas vou lá tomar um café com você. Opa, bem ligado. Vamos estar lá esperando, sim, com o maior prazer, tio. Um café e um chimarrão, tio. Mas que maravilha. É por isso que o agronegócio do Brasil é um dos 4 maiores do planeta, porque tem ciência, tem tecnologia, tem produtor bom, tem revenda e distribuidor bom, tem indústria boa, tem pesquisador bom e tem ânimo, tem alegria no que faz. E é muito importante, né? Com certeza. Viver a vida com alegria é muito melhor, né, tia? É lógico. Fala uma coisa, bom retorno lá para Londrina, tá? Obrigado. Vamos esperar você lá, então. Esse é o grande Zé, o homem que trabalha para ajudar a gente que já é campeoníssimo em soja, saiu de 10 milhões para quase 169 milhões de toneladas, graças ao trabalho de pesquisadores que nem esse cabra aqui, e que vai seguir positivo, como ele já conferiu aqui. A plataforma Agro Revenda é o papo de prateleira, acompanhando esse congresso maravilhoso, Congresso Brasileiro de Soja, aqui em Campinas.